Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos. Isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, domingo, dia 18, a nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Ele diz o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém. Bom, meus queridos, aqui, livro de Deuteronômio, Deuteronômio é um conjunto de sermões, né, de Moisés, um pouco antes dele falecer. E aqui, né, ele nos ensina aqui como Deus, né, como Deus se agrada quando a gente segue os seus mandamentos, quando a gente o teme. E, né, ao contrário, como Deus fica chateado, magoado, quando isso não acontece. Quando nós, né, seus filhos, não o obedecemos, não o tememos e não guardamos os seus mandamentos. Então aqui, né, todos os dias, no finalzinho do vídeo, todos os dias eu falo que a gente leve uma vida, né, que agrade ao nosso Pai Celestial, né? E então que a gente leve isso muito a sério, né? Porque a gente vê aqui, né, nesse versículo, como Deus, né, fica chateado quando a gente não o agrada, quando a gente leva uma vida fora dos parâmetros ditados por Ele, né, por nosso Pai. Então, queridos, né, que a gente sempre pense nisso, né, nesse temor, como eu disse já algumas vezes aqui, que né, o meu temor a Deus é justamente isso, é fazer coisas ou deixar de fazer coisas que magoem, que chateiem o nosso querido Pai Celestial, né? Então, hoje, né, a partir de hoje, sabendo que isso está na Bíblia, né, não é a primeira vez, né, não é a primeira vez que eu leio esse versículo, porque a primeira vez também me marcou muito, né? Então, agora a gente está sabendo que Deus se magoa quando a gente não segue os seus mandamentos, quando a gente não leva uma vida que o agrada. Então, agora a gente sabendo disso, então a nossa responsabilidade agora é maior ainda em fazer sempre o bem, né? Em fazer sempre o que Deus quer que a gente faça e fazer sempre, né, uma vida, levar uma vida sempre que agrade ao nosso Pai, agrade ao nosso Deus. Então, a partir de hoje, queridos, né, eu combino, vamos dizer assim, eu combino com vocês, né, da gente pensar, né, antes de fazer qualquer coisa. Sempre eu digo isso aqui também, né, que a gente sempre, antes de falar, antes de fazer, que a gente pare, pense, coisa que seja por um segundo, que a gente pare, pense e se pergunte, né, Deus se agradará disso, né? Jesus faria isso no meu lugar? Então, é claro, né, somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, mesmo a gente tendo isso em mente, tem hora que a gente vai cometer alguma coisa que a gente não deveria, a gente vai falar alguma coisa que a gente não deveria falar, né? É uma pena, mas isso faz parte, né, de todos nós que estamos aqui nesse mundo ainda, nessa vida ainda, que a gente sabe que é uma escola, né, a vida, aqui nós estamos aprendendo, nessa vida a gente aprende, né, todas essas coisas, a gente aprende a maneira certa de viver, a gente aprende a manter o foco em Jesus Cristo e a gente, né, tem a responsabilidade de fazer tudo, aprender tudo, o máximo que a gente puder, para na hora da prova final, né, a gente ser aprovado e como prêmio, como recompensa dessa aprovação,
e ir para a vida eterna, né? Então, queridos, aqui, né, é uma das principais lições, né? Ou seja, temer e obedecer a Deus, né? Como Salomão diz, né, no livro de Provérbios, né, que a sabedoria é o princípio, aliás, o temer a Deus, né, é o princípio da sabedoria, né? Então, aqui ele fala, né, Salomão, a Moisés aqui fala de temer, né, né, quem dera que eles, né, nós, tivessem tal coração que me temessem e guardassem os meus mandamentos. Então, ou seja, né, a gente fazendo isso, estamos no princípio de sermos sábios, né? Então é muito importante, é uma responsabilidade muito grande a gente fazer isso, né? A gente temer a Deus e obedecer. E daí, completando aqui, né? E todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então é muito importante aqui, né? E aqui, né, é Deus falando a Moisés, né? Moisés aqui está transmitindo, né, o que Deus disse a ele, o que Deus falou para ele, né? Então é Deus falando através de Moisés. Então, queridos, né, que a gente pense bastante nisso, se estamos levando uma vida de temor a Deus, de obediência a Deus, e voltando, né, ao que eu estava falando sobre há momentos que a gente, infelizmente, a gente vai cometer erros, a gente vai pecar, isso é triste, a gente fica triste depois, e essa tristeza, né, é o temor a Deus, né, batendo em nosso coração, falando, puxa, fiz uma coisa que não devia, fiz uma coisa que deixou o meu pai triste, né, e qual é o filho que não se preocupa com o pai também, né? Não é só o pai que se preocupa com o filho, não, o filho também se preocupa com o pai. Então, qual é o filho que gosta de magoar o pai, né? Qual o filho que gosta de ver o pai triste, o pai chateado? Nenhum filho também, né? Então, que a gente pense bastante nisso e que a gente realmente, né, leve uma vida que agrade a Deus, né? Quando a gente errar, que a gente se arrependa, que a gente peça perdão e dali para frente não cometa mais aquele mesmo erro, né, aquele mesmo pecado, e continuemos firmes, né, no foco. O nosso foco é Jesus Cristo, é a salvação, né, é a vida eterna, e só Jesus, né, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, só Ele é a chave, né, para nos levar às mansões celestiais, né? Ele tem a chave das mansões celestiais. Então, que a gente mantenha o foco em Jesus, temendo a Deus e obedecendo aos seus mandamentos sempre, sempre, sempre. E, mais uma vez, né, quando a gente der uma escorregada, quando a gente falhar, que a gente tenha a humildade, né, de pedir perdão e seguir em frente, né, de novo, né, começar daí de novo, seguindo em frente, sem cometer o mesmo erro, sem magoar Deus pelo mesmo motivo, né? A primeira vez, por um motivo, pediu perdão, ótimo, bola para frente. Agora, a segunda vez, a terceira vez, com o mesmo erro, com o mesmo pecado, com a mesma atitude, daí já não é bacana mais, né? Já parece que daí está errando porque quer errar, né? Não sei, né? Estou dizendo aqui o que eu achei que devia falar, mas ou então é para a pessoa aprender, né? Então ela vai errar 1, 2, 3, 5, 10 vezes naquilo até ela aprender a fazer da maneira certa. Pode ser também, né? Quem sou eu, né? Agora para saber. Esses são esses mistérios da vida, esses mistérios que Deus põe na nossa vida e para que a gente aprenda, né? Tudo é para a gente aprender, a verdade é essa. Tudo que acontece é para a gente aprender, né? Para a gente amadurecer e para a gente reconhecer que ainda somos falhos, né? Que a gente reconhecer que não somos perfeitos, que o vizinho não é pior que a gente, que o colega de trabalho não é pior que a gente, que estamos todos no mesmo barco. Então, talvez
seja por isso que aconteçam essas coisas, que se repitam certas coisas, né? Talvez seja para diminuir a nossa soberba, para baixar, né, o nosso facho, né? E para a gente reconhecer isso, fala, peraí, para a gente mesmo falar, peraí, né? Eu agi errado, né? Caramba, eu estou achando, né, estou deixando que o sucesso subir na minha cabeça, né? Estou ficando metido, nariz empinado, soberbo, achando que eu sou melhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Daí pode ser que aconteçam essas coisas, que a gente peque, que a gente erre, que a gente fale o que não devia ter falado, para a gente daí reconhecer, né? Puxa, eu sou falho mesmo, né? Eu sou falho, desculpa, meu Pai, me perdoa, meu Pai, me ensina, né? A ser, não ser falho assim, né? Me dê força, me dê sabedoria para que eu não erre mais nisso, meu Pai, e me perdoe de todo o coração, né? E daí sim, bola para frente. Tá bom, queridos? Então é isso, queridos. O recado hoje que eu queria deixar para vocês é esse. Eu fico, assim, eu aprendo muito mais também, vocês podem ter certeza, tem dias que eu aprendo mais que vocês, tem dias que vocês aprendem mais que eu, tem dias que nós todos aprendemos, tem dias que só um aprende, né? Hoje, né, essa palavra ficou martelando na minha cabeça agora à noite e está servindo muito para mim, tenho certeza disso, né? Eu precisava particularmente ouvir isso, né? Se alguém também, se você, meu querido, minha querida, também precisava ouvir isso, ótimo, né? Deus sempre prepara, né, as coisas que alguma pessoa, alguém, né, tem que ouvir aquilo, né? E para mim hoje, não que nos outros dias não sejam, todos os dias são também, mas hoje em especial me tocou bastante, eu precisava ouvir isso. Tá bom, queridos? Né? Como Deus fica magoado quando a gente erra. E é isso, tá bom? Muito obrigado, então. Queridos, fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, muito discernimento, para que a gente aprenda, para que a gente não repita os erros e que a gente leve uma vida, como diz aqui no versículo de hoje, para a gente temer a Deus, para a gente obedecer a Deus e para a gente deixar Deus muito feliz, tá bom? Que a nossa vida seja para deixar Deus feliz, para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, sempre, 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 né? Em nome de Jesus, tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, a sua sugestão, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e, é claro, fique à vontade também, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês por aqui e divulgando a palavra, aprendendo juntos e semeando a palavra. Eu espero contar com a presença de vocês amanhã também e todos os dias, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam que o que importa é agradar a Deus sempre, sempre, sempre. E, desculpa, queridos, e o importante também é a gente nunca esquecer que Deus está no controle, sempre, sempre, sempre. Ele estava, Ele está e Ele estará sempre. E graças a Deus que Ele está presente, graças a Ele que Ele continue presente na nossa vida, que Ele continue no comando das nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.